Olá, tudo bem? O filme começa mostrando o sargento Sam Carrill, que finalmente está se preparando para voltar para casa depois de passar muito tempo servindo no exército. Quando ele chega, é recebido com carinho por sua esposa Grace e pelas duas filhas do casal, Margie e Isabelle, que estavam morrendo de saudade do pai. Mas antes de realmente descansar, Sam ainda precisa resolver outra situação delicada. Ele vai até a prisão buscar seu irmão Tommy, que acabou de cumprir pena por assalto a banco. Durante o caminho de volta, Sam tenta dar um conselho ao irmão e diz que ele deveria procurar a funcionária do banco que ameaçou durante o roubo e pedir desculpas. Só que Tommy não parece interessado nesse assunto e rapidamente muda de conversa. Naquela mesma noite, Tommy vai até a casa de Sam para um jantar em família. Quando ele bate na porta, quem abre é Margie, que pergunta curiosa quem ele é. Tommy responde que é o tio dela. Sem filtro nenhum, a menina diz que ouviu sua mãe falando que não gosta dele. Nesse momento, Grace aparece atrás dela, claramente sem graça com a situação. Mas Tommy leva tudo na brincadeira. Durante o jantar, o clima acaba ficando tenso quando Hank, o pai dos dois irmãos, começa a discutir com Tommy. Hank deixa claro que sempre teve orgulho de Sam, que considera um herói, enquanto Tommy sempre foi uma decepção para ele, por causa de seus problemas com a lei. Poucos dias depois, Sam recebe uma nova convocação do exército. Ele precisa partir para uma missão extremamente perigosa. Antes de sair, Sam escreve uma carta e entrega para um oficial, pedindo que ela seja entregue a Grace caso ele não volte com vida. Infelizmente, durante a missão, o pior acontece. O helicóptero onde Sam e seus companheiros estão começa a ser alvo de vários tiros inimigos. Antes que consigam reagir, um míssil atinge a aeronave em cheio. Na casa de Sam, dois oficiais aparecem na porta para dar a notícia a Grace. O helicóptero caiu e Sam foi dado como morto em combate. Mais tarde naquela noite, Tommy aparece na casa para devolver um carro que havia pegado emprestado. Quando Grace abre a porta completamente devastada, ela conta a ele que o helicóptero de Sam caiu e que ele não sobreviveu. Tommy fica completamente arrasado. Algum tempo depois, acontece a cerimônia de homenagem ao soldado. Durante o evento, um oficial se aproxima de Grace e entrega a carta que Sam havia escrito antes da missão, mas ela simplesmente não consegue ter coragem de abrir. Depois da cerimônia, Hank e Tommy acabam discutindo novamente. Hank está bêbado e insiste em dirigir, mas acaba desistindo e decide ir embora a pé. Na madrugada daquele mesmo dia, Tommy liga para Grace às 3 da manhã. Ele está preso em um bar e pede que ela vá buscá-lo, porque ficou devendo as bebidas e o dono ameaçou chamar a polícia. Mesmo cansada, Grace pega o carro e vai buscá-lo, levando as meninas dormindo junto para não deixá-las sozinhas em casa. Na manhã seguinte, as crianças acordam animadas e começam a fazer panquecas na cozinha. O barulho acaba acordando Tommy, que dormiu no sofá. Logo depois, Hank aparece na casa e fica surpreso ao ver Tommy ali tão cedo tentando ajudar. Ele pede desculpas pela discussão da noite anterior e acaba chorando ao lembrar do filho Sam. Em seguida, Hank comenta que a cozinha da casa está velha e bagunçada e que os móveis já precisam ser trocados. Enquanto isso, em algum lugar no meio do deserto, descobrimos que Sam não morreu. Ele e outro soldado chamado Joe Willis sobreviveram à queda do helicóptero, mas foram capturados por um grupo rebelde. Os inimigos levam os dois até um local isolado e os trancam dentro de um poço subterrâneo, usando aquilo como uma espécie de prisão improvisada. Enquanto isso, de volta à casa de Grace, algo inesperado acontece. Quando ela chega em casa um dia, encontra Tommy e 3 amigos dentro da cozinha. Assustada, ela pergunta o que está acontecendo. Tommy explica que chamou os amigos para reformar a cozinha, já que todos eles trabalham com isso. No começo, Grace manda todo mundo ir embora, mas Tommy insiste e promete que vai ser rápido e que o resultado vai ficar ótimo. Quando as meninas chegam da escola e veem a reforma, elas ficam super animadas e decidem ajudar. Durante a pintura, Margie acaba derrubando uma lata de tinta inteira em cima de um dos trabalhadores, estragando a roupa dele. Todo mundo começa a rir da situação. Grace observa as filhas se divertindo e, pela primeira vez em muito tempo, consegue sorrir. Com pena do trabalhador, ela decide dar algumas roupas de Sam para ele usar. Depois que a cozinha fica pronta, Hank aparece e elogia Tommy pelo trabalho. Mais tarde, Tommy e as meninas ainda organizam uma pequena festa surpresa de aniversário para Grace, tentando animá-la.
Algum tempo depois, Grace leva as meninas para esquiar na neve e Tommy decide ir junto. Durante o passeio, Marge sai na frente e Grace corre atrás dela. Isso acaba deixando Isabelle sozinha com Tommy. A menina então confessa algo triste. Ela diz que sempre sentiu que Marge era a filha favorita dos pais. Tommy tenta confortá-la e conta que quando era criança também se sentia assim. Ele diz que sempre foi o mais fraco da família. Depois Tommy aconselha a garota a simplesmente ser quem ela é, porque assim as pessoas vão gostar dela de verdade. Na pista de esqui, Tommy começa a ensinar as duas meninas a esquiar. Elas se divertem muito, e Grace observa tudo de longe, percebendo o quanto Tommy está sendo cuidadoso e presente com as filhas. No dia seguinte, Tommy finalmente cria coragem para fazer algo que devia há muito tempo. Ele vai até o banco que assaltou para pedir desculpas à funcionária que ameaçou durante o crime. Mais tarde à noite ele conta isso para Grace. Tommy diz que se sente muito mais leve depois que foi perdoado. A conversa continua. Grace pede um cigarro para ele e os dois começam a beber juntos. Ela admite que nunca gostou muito de Tommy, porque ele vivia brigando e sempre estava bêbado. Tommy responde que também não gostava dela quando eram jovens, porque ela era uma líder de torcida metida que não falava com ninguém. Grace ri e diz que ele está completamente errado. Nesse momento, o clima entre os dois muda, e sem perceberem, eles acabam se beijando. Logo depois, Grace se levanta, claramente confusa com o que aconteceu. Tommy decide ir embora. Enquanto isso, no campo onde Sam está preso, a situação piora. Os rebeldes começam a torturar os prisioneiros e os obrigam a gravar um vídeo admitindo derrota. Depois disso, eles entregam a Sam um porrete de ferro e ordenam que ele mate o próprio amigo. Sam se recusa. Mas depois de muito tempo de tortura psicológica e ameaças, ele acaba cedendo. Completamente destruído emocionalmente, Sam mata o próprio companheiro. Os rebeldes decidem manter Sam vivo em cativeiro. Mas pouco tempo depois, o local é surpreendido por um ataque de aviões americanos, que bombardeiam a base e eliminam os rebeldes. Logo em seguida, uma equipe de soldados chega por terra e consegue resgatar Sam com vida. Mas apesar de estar fisicamente vivo, ele está completamente destruído por dentro. Na manhã seguinte, Tommy aparece novamente na casa de Grace, dizendo que precisa terminar alguns detalhes da nova cozinha. Ele tenta falar sobre o beijo da noite anterior. Grace responde que todos ainda sentem muita falta de Sam. Tommy concorda. Nesse momento, Hank também aparece na casa e volta a elogiar Tommy, dizendo que sempre quis que ele fosse mais parecido com Sam. Agora, finalmente, ele sente orgulho ao ver o filho ajudando a família do irmão. Depois que Hank vai embora, Tommy sai para brincar no gelo com as meninas. Grace observa tudo de longe e fica feliz ao ver o quanto as filhas estão se dando bem com o tio. Mas então o telefone toca. Grace atende e recebe uma notícia que muda tudo. Sam está vivo. Ele foi resgatado e está voltando para casa. Sem perder tempo, todos correm para o aeroporto militar para esperá-lo. Quando finalmente chegam em casa, as meninas mostram para o pai a nova cozinha que o tio Tommy construiu para elas. E é assim que essa história começa a tomar um rumo completamente inesperado. Com o passar dos dias após voltar para casa, o comportamento de Sam começa a mudar. Ele passa cada vez mais tempo isolado, evita conversar com a família e se irrita facilmente com Grace por qualquer coisa. Percebendo isso, Hank, seu pai, que também já serviu no exército, tenta ajudá-lo. Ele conta que quando voltou da guerra, também teve muita dificuldade de voltar à vida normal, até mesmo para conversar com a própria esposa. Então Hank diz que Sam pode procurá-lo sempre que precisar conversar. Algum tempo depois, a família decide passar o fim de semana esquiando no gelo. Mas enquanto todos se divertem, Sam prefere ficar sentado sozinho em um banco, observando de longe. Do outro lado da pista, Tommy esquia com Grace e as meninas, rindo e brincando como uma família. Quando Tommy se aproxima para conversar, Sam solta um comentário estranho. Ele diz que Tommy e Grace parecem dois adolescentes apaixonados, e de repente faz uma pergunta direta. Se Tommy dormiu com a esposa dele. Tommy fica completamente sem reação. Ele tenta dizer que Sam não está pensando direito, mas Sam continua pressionando. Ele diz que sabe que Tommy ficou várias vezes na casa dele enquanto estava desaparecido e quer apenas saber a verdade. Sam ainda afirma que, se algo realmente aconteceu, ele entenderia a situação e até poderia perdoar os dois. Tommy apenas acende um cigarro e fica em silêncio.
Mais tarde, já em casa, Sam recebe uma visita inesperada. É Cassie Willis, a esposa de Joe Willis, o soldado que estava com Sam no helicóptero. Ela chega acompanhada do filho pequeno. Cassie conta que teve um sonho com Sam. No sonho, ele sorria para ela. Mas mesmo assim, ela diz que odeia o fato de ele estar vivo enquanto seu marido morreu. Ela então pede desculpas por ter sentido isso e diz que veio pessoalmente porque espera que assim seus pesadelos finalmente parem. Quando Sam vê a mulher e a criança, ele simplesmente fica paralisado. Cassie então pergunta se ele viu Joe morrer. Sam responde apenas uma coisa: que não viu. Naquela noite, Sam não consegue dormir. Ele passa a madrugada inteira andando pela cozinha, mexendo nos copos de vidro enquanto Grace permanece sozinha na cama. Em certo momento, um cachorro late do lado de fora da casa. Imediatamente, Sam saca sua arma, completamente assustado, como se ainda estivesse em guerra. Na manhã seguinte, ele vai até um superior do exército. Sam pede-o para voltar ao serviço. Ele diz que sente falta dos soldados e admite que não consegue ficar em casa, porque sente que ninguém consegue entendê-lo. Mais tarde, durante o jantar em família, as meninas fazem uma piada inocente de criança na mesa. Mas Sam perde a paciência e sai irritado. As meninas então dizem algo que o atinge profundamente. Elas afirmam que preferem ficar com o tio Tommy do que com o próprio pai. Depois disso, Grace vai conversar com Sam. Ele pergunta diretamente se ela dormiu com Tommy. Grace responde com sinceridade. Ela admite que os dois se beijaram, mas garante que nada além disso aconteceu. Sam não acredita. Sem dizer mais nada, ele sai de casa. Sam vai até um cemitério militar, onde estão enterrados vários soldados que ele conheceu. E passa a noite inteira ali. Quando volta para casa na manhã seguinte, sua filha mais velha demonstra medo dele. Mas Sam se aproxima devagar e abraça as duas meninas. Grace observa tudo pela janela. Quando entra na casa, Sam diz a ela que finalmente percebeu uma coisa. Ele teve muita sorte por ter sobrevivido. Naquele mesmo dia, é o aniversário de Margie, a filha mais nova. Durante a comemoração, Margie pede para abrir um presente. Mas Isabel pede que ela espere o tio Tommy chegar. Hank diz que ela pode abrir apenas um presente enquanto isso. Nesse momento, a campainha toca. Isabelle corre animada para abrir a porta, certa de que é o tio. Mas quando abre, Tommy está acompanhado de Tina, uma mulher que ele acabou de conhecer. Ela é sua nova namorada. Isabelle fica completamente decepcionada, porque no fundo esperava que Tommy se casasse com sua mãe. Ela volta para a mesa em silêncio, visivelmente chateada. Enquanto isso, Margie brinca animada com os presentes e todos a elogiam, desejando feliz aniversário. Isabelle apenas observa tudo quieta e magoada. Durante o jantar, Tina comenta que trabalha como enfermeira. Hank começa a puxar conversa e logo o assunto vai parar na guerra. Hank diz que, no tempo dele, os soldados eram mais duros. Segundo ele, hoje em dia qualquer pequena coisa faz os militares procurarem terapia psicológica. Tina discorda. Ela afirma que soldados continuam sendo seres humanos e ninguém é treinado para ver tantas pessoas morrerem. Tommy tenta discretamente fazer sinal para que ela pare de falar. Mas Tina não entende, porque não conhece a história de Sam. Enquanto isso, Isabel começa a provocar a irmã. Ela pega a boneca nova de Margie. Margie pede de volta. Sam manda Isabel devolver. Logo depois, Isabel pega também um urso de pelúcia que Margie ganhou. De novo, Sam a repreende. Mas dessa vez Isabel explode. Ela diz que Margie sempre recebe as melhores coisas. E lembra que no aniversário dela, ganhou presentes que nem queria. E pior, seu pai nem estava presente, porque preferiu ficar na guerra. Depois disso, Isabel pega um balão da festa e começa a apertar, fazendo barulho. Grace manda ela parar. Mas Isabel continua. Sam também manda parar. Ela ignora. Então Sam, tomado pela raiva, grita e estoura o balão nas mãos dela com agressividade. Isabel responde da pior forma possível. Ela grita que Sam deveria ter continuado morto, e ainda diz que ele só está bravo porque a mãe prefere dormir com o tio Tommy. Segundo ela, os dois fazem sexo todas as noites. Depois disso, o silêncio toma conta da casa. Ninguém diz uma única palavra. Mais tarde, Grace coloca as meninas para dormir. Enquanto isso, Sam pega uma bengala. Grace liga para a esposa de Hank e diz que não sabe mais o que fazer. A mulher pede que Hank chame a polícia. Tommy escuta a conversa e corre até a casa. Quando chega, Sam está completamente fora de controle. Ele começa a destruir toda a cozinha nova usando a bengala. Enquanto isso, grita e chama Grace de piranha.
Tommy tenta se aproximar devagar e o abraça para acalmá-lo. Mas Sam reage puxando uma arma e passa a ameaçá-lo. As meninas acordam assustadas, mas Grace as leva de volta para o quarto. Nesse momento, a polícia chega. Sam sai da casa com a arma na mão. Os policiais pedem para ele largar a arma. Totalmente transtornado, Sam começa a discutir com Tommy e com os policiais. Eles tentam chamá-lo de herói. Mas Sam grita que não é herói coisa nenhuma. Então ele dispara um tiro para o alto. Logo depois, aponta a arma para a própria cabeça. Tommy se aproxima lentamente. Ele lembra que eles são irmãos. Por um momento, Sam hesita e abaixa a arma. Nesse instante, os policiais avançam, derrubam Sam no chão e o algemam. Depois disso, ele é levado para uma clínica de tratamento psicológico. Existe uma frase que diz que apenas os mortos veem o fim da guerra. Sam Carril viu o fim da guerra, mas a grande pergunta agora é: será que ele vai conseguir viver de novo? Algum tempo depois, Grace finalmente encontra coragem para abrir a carta que Sam escreveu antes da missão. Mas nela ele diz apenas uma coisa: que ama sua esposa e suas filhas. Mais tarde, Sam liga para Tommy da clínica. Ele pede perdão. Grace também vai visitá-lo. E em lágrimas, Sam finalmente confessa a verdade que o atormentava. Ele diz: eu matei Joe Willis. E assim termina o filme Entre Irmãos. Se você gostou da história, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal. E se inscreva para não perder os próximos recaps. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu e até mais.